Está reaberta a sessão. Então, a primeira... Para fazer uso da palavra, convido a nobre vereadora Maíra do MST. Boa tarde, nobres colegas, vereadores e vereadoras. Saúdo o início da nossa 12ª legislatura desse ano de 2025. Tenho certeza que a capacidade de diálogo dessa mesa diretora vai contribuir muito para que a gente construa iniciativas que melhorem de fato a vida da população do Rio de Janeiro, com diálogo e fortalecendo a democracia. No ano passado, eu fui eleita vereadora por carregar um projeto coletivo, o projeto do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Nossa vitória é fruto do conhecimento de que o MST tem que construir as lutas de rua, mas também precisa construir a luta institucional, disputando também as instituições. Por isso, venho humildemente trazer essa contribuição para a nossa querida e amada cidade do nosso movimento social. No dia de hoje, o morador do Rio de Janeiro, ele só tem uma palavra na boca, que é o calor extremo. Acho que é importante a gente refletir sobre isso, entender qual é essa conjuntura climática que está colocada para nós. A gente está sofrendo com essa onda de calor extremo e nosso planeta está agonizando, não é à toa. E ao longo desses 41 anos do MST, nós afirmamos que a luta da reforma agrária é também uma luta por mudanças climáticas. É também uma luta por uma nova relação com a natureza. As mudanças climáticas que a gente vem sofrendo estão ameaçando a nossa vida, sobretudo dos mais pobres, dos negros e periféricos. E por isso, na semana passada, eu entrei com um requerimento que diz respeito a esse tema nas escolas e com o nosso compromisso da aprovação de projetos de leis que pensem na adaptação climática da nossa cidade. Eu acho que é fundamental essa legislatura versar sobre essa situação. No ano passado, nós tivemos o primeiro inquérito sobre a insegurança alimentar na cidade do Rio de Janeiro, protagonizado pelo então vereador Marcos Paulo, da bancada do PSOL. E revelou-se um cenário assustador, né? Que nós temos 500 mil de cariocas em situação de fome extrema e quase 2 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar. E como disse o querido Betinho, que a gente nunca esquece, quem tem fome tem pressa. E eu acho que a gente precisa pensar nesse significado de palavras e entender que há um vácuo na reflexão e no movimento prático sobre o combate à fome na nossa cidade. Por isso, a gente está propondo e já está no sistema, eu queria pedir o apoio do conjunto de vereadores e vereadoras dessa casa, para que a gente crie uma comissão especial de segurança alimentar com o objetivo de torná-la permanente. Porque a gente sabe que o problema da fome não é um problema conjuntural. Então, eu inicio esse mandato com esse compromisso inabalável com o combate à fome na nossa cidade, com o debate da alimentação saudável para todos e todas. Então, hoje também eu estou protocolando 5 projetos de lei, sendo um deles o que propõe a criação de um observatório do combate à fome, intitulado Carolina Maria de Jesus, uma grande mulher negra também que lutou no combate à fome no Brasil. A gente precisa de um órgão que seja capaz de produzir dados sobre a alimentação nessa cidade e esse observatório visa contribuir com a formulação desses dados. Entendo também que as escolas, elas podem ser um espaço de combate à fome muito importante no Rio de Janeiro, para que as nossas crianças e adolescentes tenham direito à alimentação saudável. E também estou propondo 4 projetos de leis nessa perspectiva. E por fim, eu afirmo que o MST está na Câmara Municipal. Em 1º de janeiro, na nossa posse de vereadores e vereadoras,
o vereador Carlos Bolsonaro se negou a registrar a presença do nosso movimento e da minha companheira deputada estadual, Marina, do MST. E eu subo nessa tribuna, Marielle Franco, para dizer, vereador Carlos Bolsonaro, que o MST ainda está aqui para contribuir com o Rio de Janeiro justo, solidário, com a cara das mulheres e da juventude do Rio de Janeiro. Com a palavra, nobre vereador, para fazer uso da tribuna, Felipe Pires. Com a palavra, para fazer uso da tribuna, vereador Salvino. Com a palavra, para fazer uso da tribuna, vereador Leniel Borel. Com a palavra, para fazer uso da tribuna, vereador Diego Vaz. Com a palavra, para fazer uso da tribuna, vereador Rogério Amorim. Bota ele aí. Obrigado, senhor presidente. Eu vou começar esse discurso dizendo que, infelizmente, no Brasil, o MST ainda está aqui. Num país sério, o MST seria já considerado um grupo criminoso, terrorista e já teria sido banido. Porque é um grupo que não respeita a propriedade, que invade terra, que promove o caos no campo, a violência. Então, dito isso, que infelizmente o MST ainda está aqui, eu vou para onde eu quero chegar. O que nós acabamos de ver na fala do prefeito é um verdadeiro escárnio com a população do Rio de Janeiro. Foram 5 minutos de circo dos horrores e de desrespeito à cidade, à população do Rio de Janeiro. O prefeito disse aqui, sem dizer nada, porque ele veio e fez campanha política. Dos 5 minutos que ele usou, 4 foi atacando o governo do Estado e 1 foi dando uma solução inconstitucional e mentirosa. Inconstitucional e mentirosa. Esse projeto é inteiramente inconstitucional. Vê-se que ele não entende absolutamente nada de segurança. Até porque ao lado dele está o deputado Pedro Paulo, que defende saidinha de bandido. Está o PSB, que defende a DPF. E ele disse aqui que a DPF não tem nada a ver com isso, porque faz parte de um bairro. Lógico que tem, faz parte. O governo do Estado tem sim que avisar. Ele está a 10 órgãos, como bem colocou a nobre colega. É óbvio que qualquer operação que você avisa antecipadamente a 10 órgãos vai ter vazamento. É óbvio que o Eduardo Paes não entende de segurança. Ele está ao lado daqueles que são contra a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Ele está ao lado daqueles que defendem consumo seguro de crack. Ele está ao lado daqueles que defendem que o sujeito que rouba um celular para tomar um gorozinho é uma vítima da sociedade. Ele está ao lado dessas pessoas. Ele desconsiderou aqui, ficou calado, quando eu disse que esse vagabundo, não é o prefeito nesse caso não, que esse vagabundo que atirou na delegacia tem 55 passagens pela polícia e foi solto 55 vezes pela justiça. Não há força de segurança que sobreviva a você prender o mesmo marginal 55 vezes. Ele vem aqui defender a prisão e etc, porque enquanto ele defende a prisão, o Pedro Paulo defende a saidinha e o cara volta e fecha o ciclo. Afinal de contas, são os eleitores dele e daqueles que o apoiam. Ele não pensa sequer nesse servidor. Eu ouvi, nobres vereadores, uma atrocidade aqui. O trabalhador dessa nova força vai trabalhar armado, vai enfrentar o vagabundo, vai para cima da criminalidade. Quando der a hora dele ir embora, ele deixa a arma e vai embora para casa com um estilingue e um estalinho. Se ele sofreu uma represália,
ele vai ser abatido covardemente na rua. Eu faço outro questionamento aqui: se um bravo combatente dessa grupo que ele quer formar tomar um tiro, a família dele vai ser respaldada por quem? Por quem? O prefeito Eduardo Paes já tem uma força, que é a Guarda Municipal, que ele abandonou por 12 anos. Ele não investiu R$1. Ele acabou com a Guarda Municipal. Por que ele não faz como em todas as grandes capitais, excetuando 3, e o Rio de Janeiro é uma delas? Arma a sua guarda, valorize a sua guarda. E essa casa aqui, nobre vereador Gilberto, tem um projeto de lei para armar a guarda. Arme, capacite a guarda, valorize o servidor de segurança pública municipal, que é o guarda municipal, ajude o Estado. Eu vi aqui o líder de governo fazer um discurso também de quem não compreende muito a situação de segurança e disse que segurança é obrigação do Estado. Errado, errou. Mas eu entendo, porque ele é do grupo do prefeito, ele falou uma bobagem. Segurança é responsabilidade de União, Estado e município. A União, desculpe o termo, caga. Pelo contrário, ajuda a criminalidade. A Polícia Federal do Rio de Janeiro agora não procura, a Polícia Federal do Brasil não vai mais atrás de crime organizado, não vai mais atrás de tráfico de droga, não, vai atrás de senhores e senhoras com bíblias na mão. Ao passo que o governo municipal literalmente lava suas mãos e agora, querendo entrar numa campanha de governo do Estado, vem fazer galhofa com a cidade do Rio de Janeiro e com essa Casa Legislativa. Eu espero que os vereadores dessa casa, de fato, repudiem esse absurdo jurídico e essa canalice que é esse projeto absurdo do prefeito Eduardo Paes. Prefeito, o senhor tem uma guarda municipal. Arme, valorize e coloque os guardas municipais na rua, não para perseguir trabalhador, não para trabalhar na máfia do reboque, mas para combater a criminalidade. É isso que a guarda quer e que a cidade do Rio de Janeiro precisa. Obrigado, presidente. Para fazer uso da tribuna, convido o nobre vereador Diego Faro. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, senhores e senhoras, com profunda honra e um senso inabalável de compromisso que subo a essa tribuna pela primeira vez como vereador da cidade do Rio de Janeiro. Hoje ombreio lado a lado com homens e mulheres que, assim como eu, se colocaram à disposição da população carioca. Nossa missão aqui não é outra senão servir. A minha vida sempre foi pautada pelos valores cristãos. Desde cedo, compreendi que servir ao próximo não é apenas uma escolha, mas um chamado. Fiz isso por meio da música, levando esperança às comunidades e pelo trabalho missionário na igreja, cuidando daqueles que mais precisavam. Foi essa vivência que me trouxe até aqui. Durante a campanha, assumi um compromisso inegociável: cuidar das famílias cariocas. E se essas famílias são as minhas prioridades, então a sua segurança precisa ser tratada com a seriedade que merece. Não podemos mais aceitar discursos fáceis e soluções paliativas para a crise da segurança pública. É leviano imputar toda a responsabilidade ao governador, quando na verdade essa é uma pauta tripartite. O governo estadual não controla as fronteiras, as rodovias, os aeroportos, que são portas de entrada do tráfico de drogas e armas. O governo estadual não cria leis que hoje permitem que um criminoso seja preso à noite e solto no dia seguinte. Para piorar, há decisões como a DPF 635 que engessam a ação das forças de segurança.
e impedem operações fundamentais em áreas dominadas pelo crime organizado. Mas precisamos falar também sobre o papel do município. Para quem anda pela cidade, para quem conhece de perto os territórios, sabe que o problema da segurança pública está intrinsecamente ligado à falta de gestão da prefeitura. O ordenamento urbano não é uma responsabilidade do Estado, mas do município. A iluminação pública, que impacta diretamente a sensação de segurança, também é do município. A urbanização das favelas, o transporte público seguro, a garantia de vagas em creches e escolas de tempo integral para afastar nossas crianças da criminalidade, tudo isso é dever do município. E é por isso que eu digo, não adianta apenas colocar mais policiais armados nas ruas sem resolver as causas do problema. Segurança não se faz com maquiagem, segurança se faz com gestão. E não vou me calar diante da omissão da prefeitura. Pelo contrário, vou cobrar do governo municipal o seu papel. Vou cobrar do governo federal o seu compromisso. Porque a segurança das famílias cariocas não pode ser tratada somente por um jogo de empurra. Esse mandato tem um lado. E o meu lado é o cidadão de bem, que acorda cedo todo dia, que luta, que quer criar os seus filhos em paz. Hoje começa uma nova jornada, uma jornada de trabalho árduo, de debates difíceis, mas acima de tudo, de compromisso com aqueles que confiaram em mim para estar aqui. Que Deus nos abençoe. Boa tarde a todos. Obrigado, presidente. Com a palavra para fazer uso da tribuna, nobre vereador Felipe Pires. Uma boa tarde a todos e a todas. Gostaria de, em primeiro lugar, saudar o nobre vereador William Coelho, a mesa diretora, na sua figura, pela forma gentil e carinhosa que acolheu os novos vereadores nessa legislatura. Agradeço também ao carinho e o respeito que os vereadores veteranos têm tido com aqueles que estão chegando. Não custa lembrar que a vontade soberana do povo fez com que essa casa se renovasse a níveis nunca antes atingidos. Isso demonstra o anseio da população por renovação. Não posso começar minha fala, nobre vereador William Coelho, sem repudiar a fala do vereador Rogério Amorim, que desqualifica o movimento legítimo do povo, que é o movimento dos trabalhadores sem terra, a quem eu faço referência a minha companheira de bancada, Maíra do MST, e que nunca se esqueçam, que nenhum vereador se esqueça dos 51 vereadores que estão nesta casa, que foi a vontade do povo, e somente o povo fez com que nós estivéssemos sentados aqui. Você esteve aqui e está aqui, Maíra, porque 14.177 pessoas escolheram você e não outra pessoa. Então não foi o MST que colocou ela aqui dentro. Quem colocou foi o povo, a vontade do povo e a democracia a quem tanto lutamos. Infelizmente, algumas pessoas não acreditam na democracia, a gente já sabe disso. Então fica meu repúdio ao vereador Rogério Amorim para que tenha respeito com a nossa bancada. Estou aqui também, presidente, feliz de poder estar como líder da bancada do Partido dos Trabalhadores. Retomamos o protagonismo do campo progressista nessa cidade. Temos hoje 5 vereadores, o que demonstra um avanço para quase 10% dessa casa legislativa. Isso não é pouco. É óbvio que o PT já teve 7 vereadores em um momento em que uma Câmara era composta por 30 e poucos parlamentares, mas demonstra também que a sociedade acredita no Partido dos Trabalhadores para poder mudar essa realidade. Estou aqui também, nobre vereador, como alguém que faz parte da base de governo do prefeito Eduardo Paes, mas não por cargos, não por ocupação de espaços. Eu estou aqui porque acredito literalmente nas transformações
que o prefeito Eduardo Paes tem feito ao longo dos anos nessa cidade. Mas não custa lembrar, querido William Coelho, que só foi possível fazer todas essas transformações através do dinheiro e dos recursos do governo federal. Para não me alongar e não perdurar ao longo do tempo dessa parceria que se iniciou em 2008, eu vou falar do último período. O presidente Lula, junto com o governo federal, investiu R$1 bilhão no BRT, trazendo 713 novos veículos. Investiu para que nós pudéssemos, depois de 9 anos do Hospital Geral de Bom Sucesso com a sua emergência fechada, 263 milhões e o Hospital Geral de Bom Sucesso voltou a atuar. Nós trazemos, entendemos, o governo federal entendeu que era salutar que a Prefeitura do Rio, através do secretário Daniel Sorães, fizesse a gestão dos hospitais do Cardoso Fontes e do Andaraí, investindo na ordem de 150 milhões. Não custa lembrar, e o senhor que tem uma grande atuação naquele território, a transformação que está sendo feita em Campo Grande, com investimento federal de 820 milhões, para que nós pudéssemos ter o mergulhão lá em Campo Grande, um túnel lá no Morro Luiz Bom, a construção das rótulas na Arthur Rijo, na Estrada da Caroba. Mas, mais do que isso, nobre vereador William Coelho, eu gostaria de lembrar a esta casa que parece que este ano legislativo nós vamos estar pautados pela questão da segurança pública. Mas não custa lembrar que nós temos de tratar o que nós estamos vivendo hoje, a mazela do abandono do Estado do Rio de Janeiro. Mas não custa lembrar que, quando a gente trata de educação, de assistência social, nós também estamos falando de segurança pública. Precisamos lutar da mesma forma que nós vamos lutar aqui para saber se a guarda vai ser armada, se não é armada, se tem força municipal de segurança ou não. Nós temos que lutar por escola em tempo integral, nós temos que lutar por creche em tempo integral, nós temos que lutar para zerar a fila das creches, nós temos que lutar para ter espaços mais dignos na assistência social, poder dar dignidade a quem reduz desigualdades, melhorar, por exemplo, presidente, poucas pessoas sabem, o quanto é desigual, por exemplo, o salário de quem trabalha hoje na assistência social, nos abrigos, distribuindo renda nessa cidade, vendo crianças, vendo idosos, trabalhando com pessoas que a gente sabe que precisam ser melhores assistidas. Então, eu desejo um ótimo ano legislativo a todos e todas, mas sempre lembrando, nós não podemos estar pautados somente pela causa da doença. Nós temos que ir à raiz do problema. E a raiz do problema é a educação, é a assistência social e é dar dignidade ao nosso povo. O nosso partido não vai furtar a fazer essa discussão. Estamos aqui hoje como base de apoio do prefeito Eduardo Paes, mas nós temos que ser ganhos para o processo político, para poder toda a nossa vontade, toda a nossa bancada poder dedicar o voto ao governo. Estamos aqui hoje, Maíra, Leonel, eu, Luciano e Niquinho, unidos, para que a gente possa fazer dessa legislatura uma legislatura que, ao término dela, toda a população possa se orgulhar. Muito obrigado, senhor presidente, e deixo como mensagem final: o Sistema Único da Assistência Social, que por anos foi esquecido, será lembrado todos os dias nessa casa, por minha presença aqui e pelos demais companheiros da minha bancada. Viva o SUAS, viva a assistência social, viva o MST e viva o povo da cidade do Rio de Janeiro. Muito obrigado, senhor presidente. Para ocupar a tribuna e fazer uso da palavra, vereador Rick Azevedo. Boa tarde a todos. Cumprimento a mesa diretora, cumprimento esta casa em nome dos trabalhadores de shopping, de supermercado, de farmácia, de call center, os trabalhadores que aqui deveriam estar para decidir as suas próprias vidas. Ver essa casa lotada e ao mesmo tempo vazia de ideias, ao mesmo tempo tão vaga, me estranha, porque eu venho de trabalho duro, eu venho de shopping, eu venho de onde você tem que pegar no pesado para poder ganhar. E não é isso que eu percebo aqui, estou estranhando. Mas eu quero aqui dizer que eu cheguei nessa casa
vindo de um movimento social chamado VAT, Vida Além do Trabalho. O que muitos, digo todos, aqui nesta casa têm, e o que a maioria dos trabalhadores não tem. A maioria dos trabalhadores aqui do Rio de Janeiro, da nossa capital, que é a cidade do turismo, que é a cidade que tem praias maravilhosas, o trabalhador não pode curtir, não pode viver, não tem tempo, porque nós temos uma lógica neoliberal e escravocrata neste país. Em especial aqui, onde eu sou vereador. E é por isso que eu cheguei até aqui, para brigar para que o trabalhador brasileiro, para que o trabalhador carioca tenha dignidade, tenha vida além do trabalho. O prefeito veio aqui e fez uma fala, e eu queria falar pessoalmente para ele, olhando nos olhos dele. O trabalhador não tem ar-condicionado nos ônibus. O trabalhador está enfrentando essas temperaturas altíssimas sem ar-condicionado, em especial os trabalhadores da Zona Oeste e da Zona Norte. Como é que nós temos uma casa cheia de privilégios, mas nós temos uma sociedade sucateada, uma sociedade negligenciada? Muitos falam aqui sobre a Guarda Municipal. Eu estou aqui com relatos da Guarda Municipal que está sendo sucateada, muitos afastados por burnout, muitos não têm a quem recorrer, não tem um sindicato, não tem a quem pedir socorro. Eu tenho aqui relatos, eu posso passar depois para que vossas excelências possam ler e sentir o que a Guarda Municipal está passando. Na verdade, acredito que muitos saibam, mas querem esconder, querem fingir que não sabem. Então, quero dizer que aqui eu chego para falar por aqueles que não têm voz, por aqueles que foram excluídos. Mas ainda não é suficiente. Eu preciso ver ainda essa casa cheia de trabalhadores, lotada de pessoas que vêm de baixo, que sabem o que é passar fome, que sabem o que é pegar transporte lotado, que sabem o que é lutar para sobreviver neste país, porque a classe trabalhadora não vive, a classe trabalhadora sobrevive. Em especial aqui no Rio de Janeiro, que muito se romantiza a cidade do turismo. Mas como é que pode uma cidade que vai ser feita só para o turismo? Quem constrói não pode curtir, quem constrói não pode usufruir. E é por isso que eu cheguei aqui para dizer que os rumos da política serão mudados. Não só através de mim, de muitos que vão chegar por aí. Porque eu não cheguei sozinho, chegamos. A classe trabalhadora chegou para dizer que esse espaço é nosso, que esse espaço tem que ser daqueles que constroem este país e não daqueles que vêm rolando na ladeira do privilégio, que chegam aqui sem pauta, que chegam aqui brigando com inimigos invisíveis, que chegam aqui sem falar daqueles que bancam os nossos salários. Nós precisamos ter pautas reais e não ficar de narrativas para cortes de TikTok e de Instagram. Eu sou muito a favor das redes sociais, mas as redes sociais sem prática não adianta de nada. E é por isso que já protocolei um projeto para que a gente acabe com a escala 6x1 para os contratos terceirizados da prefeitura. A gente tem que dar um exemplo. A gente tem que dar um exemplo aqui no Rio de Janeiro para que os trabalhadores possam ter vida, para que os trabalhadores possam ter dignidade. Também protocolei um projeto Barracão Seguro. Todos sabem do que aconteceu na fábrica de fantasias de carnaval na semana passada. Nota de repúdio não adianta. Queremos soluções efetivas. Trabalhadores negligenciados, explorados, escravizados, sucateados, e é por isso que eu protocolei esse projeto hoje, e eu peço apoio da casa, pois a gente vai trazer os trabalhadores aqui, porque o carnaval é sim uma festa que rende milhões para esta cidade, mas a dignidade humana não pode estar abaixo dos lucros. A dignidade humana tem que ser priorizada, os lucros não podem estar acima do ser humano. O que muitos entendem como normal, que o trabalhador tem que trabalhar até a exaustão, tem que trabalhar para sustentar um sistema escravocrata que suga o trabalhador brasileiro.
E é por isso que eu estou aqui apresentando esse projeto Barracão Seguro, para que o trabalhador de carnaval que constrói essa festa tão linda tenha dignidade. A gente sabe que muitos não cumprem o que está na CLT, muitos patrões não cumprem o básico. E é por isso que nós chegamos na política. É por isso que o Movimento VAT chegou, para que a gente lute pelo trabalhador. Porque quem sustenta esta casa, quem sustenta vossas excelências, quem sustenta este país é a classe trabalhadora que agora está trabalhando duro no shopping, na farmácia, para que a gente esteja aqui. Então vamos honrar o trabalhador, não com narrativas furadas, não enganando o trabalhador com inimigos invisíveis, não com pautas vazias. Sejam honestos e defendam quem os trouxe até aqui. Então, quero dizer que eu cheguei para representar os trabalhadores, cheguei aqui para lutar pelos trabalhadores e assim farei. E assim vou representar. Porque não cheguei aqui através de um sobrenome, não cheguei aqui rolando no privilégio de sobrenome ou de quem quer que seja. Cheguei aqui com pauta legítima, cheguei aqui através de um movimento social, e os movimentos sociais têm que ser respeitados, porque os movimentos sociais é a organização da sociedade, é a organização da sociedade civil, e a sociedade tem que ser respeitada, porque nós estamos aqui para representá-los. Quero concluir dizendo que a gente precisa tomar medidas sérias relacionadas ao transporte público do trabalhador carioca. As mudanças climáticas já estão aqui, nós estamos sofrendo na pele. Quando eu cheguei aqui, alguns colegas falando do calor, do calor excessivo que está na nossa cidade. Agora, se vossas excelências sentem calor aqui no ar-condicionado, privilegiados, imagina quem está agora no transporte público. Imagina quem está agora pegando um transporte sucateado, pegando um transporte sem ar-condicionado. E quando está calor, o trabalhador falta cozinhar. Quando está chovendo, chove fora, chove dentro. Então a gente precisa priorizar esse debate, e assim vou lutar nos próximos meses para que os trabalhadores, para que a sociedade civil venha até esta casa mostrar as suas indignações. Afinal de contas, essa casa é do povo, é da classe trabalhadora, é de quem mantém tudo isso aqui. Viva a classe trabalhadora, viva o trabalhador de shopping, viva o trabalhador de supermercado, viva o trabalhador que pega duro para manter esta cidade. E fim da escala 6x1 para todos, porque se aqui tivemos um recesso bom, se aqui estamos descansados para poder trabalhar, o trabalhador também merece descanso. E não só parlamentar. Fim da escala 6x1 e muito obrigado, presidente. Para ocupar a tribuna e fazer uso da palavra, convido o nobre vereador Carlos Bolsonaro. Presidente William Coelho, senhores vereadores, é uma satisfação voltar a essa Casa de Leis como representante legítimo da sociedade carioca, sendo o vereador mais votado da cidade do Rio de Janeiro, que significa, em tese, que grande parte da sociedade concorda com o que nós falamos. Mas todos nós aqui, independentemente disso, temos o mesmo peso dentro dessa Casa de Leis, porque fomos eleitos para representar nossos eleitores. Mas, presidente, vereador Rogério Amorim, eu confesso para Vossa Excelência que eu jamais pensei que o prefeito do Rio de Janeiro fosse adentrar esse plenário e falar tantas incongruências como ele falou em menos de 15 minutos de discurso. Todos nós sabemos que vivemos uma crise de segurança pública que vem se agravando ao longo dos anos, principalmente na cidade do Rio de Janeiro, devido à DPF 635,
com o qual o prefeito ele teve a disfarçatez de dizer que concorda, mas foi uma proposta realizada pelo Partido Socialista Brasileiro, cujo partido é de sua base de apoio, cujo partido é do vice-presidente da República, que é da sua base de apoio, como ele mesmo se coloca como soldado Lula, e vem aqui com a maior tranquilidade do mundo dizer que é contra a DPF. Eu não tenho dúvida nenhuma que o prefeito Eduardo Paes faz parte de grande parte dos problemas que nós estamos enfrentando aqui na nossa cidade, presidente. Então, se apresenta uma proposta totalmente fora de um rito que já vem sendo debatido há mais de 20 anos dentro dessa Casa de Leis. Eu sou uma prova viva disso. Eu lembro aqui, no início do meu mandato, nos anos 2001, 2002, 2003, não me lembro a cabeça aqui certamente, mas apresentei um projeto de emenda à lei orgânica que revogava, assim, o artigo 30, possibilitando, então, a preparação e o armamento da Guarda Municipal. Frente a essa dificuldade, outros parlamentares aqui chegaram e se solidarizaram. Eu falei com os outros parlamentares, se não me engano, na época o vereador Márcio Garcia era o representante da categoria, o vereador Jones Moura também. Eu falei, eu abro mão da apresentação desse projeto para que ele ganhe força e os senhores sejam os autores e eu passo a ser o coautor, porque eu sei que a partir do momento que coloca o meu nome dentro de uma proposta que possa ser louvável, ele vai enfrentar uma séria dificuldade para que se avance. Então, assim foi feito. Se não me engano, em 2015, foi criado, então, um novo pelão que tratava da possibilidade de armamento da Guarda Municipal, e isso veio se transformando ao longo de tempos, então o senhor percebe que são cerca de 20 anos, mais ou menos, de discussão na possibilidade de Guarda Municipal. A própria Prefeitura, num passado recente, ela disse que haveria a possibilidade de armamento da Guarda, preparação, sempre é bom falar, né? Porque o pessoal acha que armamento é simplesmente você preparar, pegar e dar uma arma de fogo na mão de uma pessoa, e a gente sabe que isso não é inocência, isso é má fé. Então, apresenta-se um projeto totalmente absurdo, atualmente, com o prefeito fala com a maior tranquilidade do mundo. Essa nova possibilidade de uma guarda, que não é guarda, né? Dessas pessoas armadas na cidade do Rio de Janeiro para se somar ao combate ao crime, é único e exclusivamente durante o seu serviço. Eu não posso falar um palavrão aqui não, né? Quer dizer então que o cidadão se dispõe a proteger a vida das outras pessoas, quando ele vai para casa ele leva uma rosa. Talvez assim ele entregue para aquela pessoa que ele prendeu no passado e foi solta na audiência de custódia no dia seguinte. Ele tenha a piedade então seu assassino certamente fará assim com aquela pessoa. Então, presidente, só venho aqui demonstrar a insatisfação diante dessa proposta trazida pelo prefeito Eduardo Paes dessa Casa de Leis, e eu tenho certeza que a Comissão de Segurança Pública, tendo acesso a essas informações que não só eu, mas outros parlamentares colocaram aqui nessa tribuna, vai debater de uma maneira muito mais séria e muito mais efetiva, porque agentes de segurança pública não podem ser tratados como lixo, não podem ser tratados como coisas descartáveis. Então, segurança para eles, segurança para nós também. Então, é fundamental para que, nessa equação, todos saiamos ganhando. E não simplesmente jogando para a plateia e fazendo com que alguns finjam que estão fazendo parte de um debate que, na verdade, estão só fazendo maquiagem. Eu não estou falando do sentido, no sentido fixo da palavra, não, tá? No sentido figurado. Então, presidente, é somente isso que eu queria expor. E agradecer a Vossa Excelência mais uma vez a oportunidade e a paciência dos senhores de estarem aqui ouvindo até uma próxima oportunidade. Obrigado, presidente. Para fazer uso da palavra, nobre vereador Diego Vai. Para fazer uso da palavra, nobre vereador Leniel Borel.
tarde a todos. Cumprimento a mesa diretora, a figura do nosso vice-presidente, William Coelho, nosso presidente também, Caiado, que está na casa, todos os demais vereadores que estão aqui, a imprensa, do qual muito nos apoia, um carinho muito grande pela essa imprensa brasileira, por todos que estão aqui presentes, familiares, amigos, e a todos os 34.359 votos que tive para chegar até aqui. Eu, Leniel Borel, nunca me imaginei estar nessa posição, assim como também nunca imaginei perder um filho de uma forma tão trágica. Nunca imaginei que iria passar, ia viver na pele a pior dor que um ser humano possa passar. Mas foi na dor da perda que me levantei, foi na dor da perda que me levantei para estar aqui e lutar pelas milhares, se não milhões de crianças que são vítimas de violência aqui no município do Rio de Janeiro e no Brasil inteiro. Os números por si só já falam por si, os números já por si só já falam que deveríamos fazer alguma coisa. Rio de Janeiro, do ano passado para cá, 9.000 casos de abuso sexual infantil registrados no Rio de Janeiro. Não estou falando de uma realidade do Brasil, estou falando do Rio de Janeiro. Hoje, a cada 1 hora, uma criança vítima de abuso sexual infantil aqui no Rio de Janeiro. 171% é o número que aumentou da violência nos lares dos cariocas. Destes, mais de 50% foram praticados por pais. 84% da violência ela é praticada dentro dos lares aqui no município do Rio de Janeiro. São pais, padrastos, madrastas, avós, tios e tias, pessoas que estão ali muito próximas dessas crianças. Vimos aqui há pouco o nosso prefeito falar sobre violência, falar sobre ações para combater a violência, mas não estou vendo ações para combater a violência dentro dos lares, violências contra as crianças e adolescentes, que os números por si só, do qual relatei aqui, já justificam que deveríamos fazer alguma coisa. Estou aqui, me elegi dessa forma, estou aqui representando essas crianças que são vítimas nos lares, que são vítimas nos lares aqui também, no município, nas escolas, nos hospitais, e que a gente precisa fazer alguma coisa. Fomos crianças um dia, somos pais, fomos avós, estamos aqui representando essas crianças que antes não tinham voz, mas agora precisamos nos unir. Por isso eu quero estar me disponibilizando aqui e trazendo essa casa legislativa para essa temática, trazendo essa casa legislativa também para ser combativa e também para propor novas leis, propor medidas para a gente combater e diminuir esses números que são expressivos no Rio de Janeiro. Eu, Leniel, perdi o meu filho de uma forma tão trágica, mas tão difícil quanto perder o Henri, era saber, a Unicef nos procurar. São 33 crianças assassinadas todo dia no nosso país. São 33 Henri, 33 Isabela Nardoni, 33 Bernardo Boldrini, 33 menino Maico. E eu ficaria aqui o dia inteiro falando dos icônicos. E o que faleceu semana passada na Baixada Fluminense? Quem está falando sobre isso? Quem está trazendo essa temática de uma forma responsável e com disponibilidade de fazer, sem ser mandato, sem ser nada, sem um pai lutando pelo meu filho, conseguimos aprovar um dos maiores mecanismos de proteção à criança e adolescente do nosso país, que se chama Lei Henri Borel, que foi no mandato do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, que muito nos ajudou para conseguir aprovar essa lei. Uma lei que hoje talvez seja uma das maiores mecanismos de proteção da criança e adolescente do nosso país, se chama Lei Henri Borel. Mas precisamos trazer essa temática aqui para o município do Rio de Janeiro, porque antes foi o meu filho, amanhã pode ser um filho, um neto, um parente de vocês. Precisamos trazer essa temática para essa prefeitura. Temos aí 38 secretários, mas eu ainda não vi uma secretaria da criança e adolescente. Quiçá uma subsecretaria. O que mais temos mais próximo se chama Conselho Municipal da Criança e Adolescente, um conselho que depende, que traz medidas, mas não traz de uma forma tão ampla como precisamos trazer para essa temática com responsabilidade, né? Nessa casa legislativa, um dia teve o algoz do meu filho. Eu não estou vindo aqui para falar sobre o mal, eu não vim falar aqui sobre o mal de uma forma personificada, mas o mal já esteve aqui nessa casa legislativa. E esse mal que um dia teve nessa casa legislativa, eu nunca imaginei que um dia o mal ia bater na minha porta, porque a violência para mim era algo muito distante.
A violência, eu, Leniel Borel, engenheiro bem-sucedido, sim, mas a violência era muito distante para mim. Eu nunca pensei que eu ia conhecer alguém que tivesse um filho assassinado. Eu nunca pensei que eu ia ter na minha rua, no meu bairro, alguém que tivesse uma casa. Já estou terminando, mas é muito importante trazer essa temática aqui para todos, porque isso aqui está acima da política, acima de esquerda ou direita, acima de mal ou bem. O que nós estamos falando aqui são um grupo de crianças e adolescentes que estão sendo vitimadas, que são vítimas e sem ninguém para defendê-las. Por isso, eu gostaria de estar aqui e pedir o apoio de todos os demais vereadores, todos A ou B, todos de forma muito unida, para que a gente debata esse tema aqui e tragamos para a gente trazer propostas importantes que possam mudar essa realidade tão triste, tão difícil, mas tão presente no nosso município do Rio de Janeiro. Muito obrigado, contem comigo e vamos juntos nessa luta. Para fazer uso da palavra, convido o nobre vereador Fernando Armelau. Boa tarde a todos. Boa tarde, vice-presidente William Coelho. Boa tarde a todos os colegas vereadores. Estava pensando e me programando em fazer um discurso hoje completamente diferente do que eu vou falar aqui hoje, mas diante de tamanha loucura apresentada hoje pelo prefeito, eu não pude fazer o discurso que eu ia fazer, que seria mais voltado para o meu mandato, para os meus eleitores. Mas esse discurso não vai deixar de atingi-los também. Eu acho que a palavra mais correta é vergonhoso um prefeito vir aqui nessa casa hoje, utilizar-se dessa casa mais uma vez para pavimentar sua campanha para governo do Estado. Porque parece que o prefeito só descobriu o problema da segurança pública, só descobriu que existe a DPF 635 agora. Deve ter 30 dias, ou do período eleitoral para cá, quando se iniciaram os debates falando da temática. E por que o prefeito agora quer falar de segurança pública? Porque ele só está pensando em descredibilizar o governo do Estado para tentar sentar na cadeira do governador. Só que eu pergunto a vocês, o prefeito é prefeito dessa cidade há 12 anos. Há 12 anos, essa cidade sofre com segurança pública. Há muito mais do que isso. Nós sabemos que as facções avançam seu território de forma completamente desordenada. E onde está a prefeitura? Eu tenho recebido diversas mensagens, vídeos de Vargem, Recreio, regiões que não tinham domínio do poder paralelo, tendo hoje suas regiões totalmente dominadas por facções criminosas. E que essas regiões sempre são regiões que cresceram de forma desordenada. E cadê a prefeitura? E agora o prefeito me vem aqui falar que vai fazer uma força de segurança que irá contribuir, praticamente ele coloca como se ele estivesse fazendo um favor para o governador do Estado, fazendo um favor para a população, como se a prefeitura não tivesse o mínimo de responsabilidade na segurança pública. Então parece que estão todos errados, né? Todos estão errados. De 27 capitais, 19 capitais possuem a guarda armada. Em São Paulo, a guarda utiliza fuzil, coisa que o prefeito quer sempre jogar aqui para baixo e falar que a guarda não vai trabalhar com arma longa, é para os pequenos delitos, e agora vem com essa insanidade, né, que até o nosso grande líder aqui da família Bolsonaro, vereador Carlos Bolsonaro, colocou muito bem aqui. Quer dizer que o agente de segurança, ele vai combater o crime, vai entregar sua arma e vai pegar o ônibus para casa na mão. E vai entrar no ônibus com o mesmo vagabundo que ele abordou na rua. Isso só demonstra que o prefeito nada sabe de segurança pública. Que o prefeito
não está nem aí para a segurança pública. E o pior de tudo, o repúdio que ele tem da Guarda Municipal. Como pode um prefeito que tem uma Guarda Municipal com 7.000 homens querer contratar uma força de segurança pagando o dobro do que um agente da Guarda Municipal ganha para virar agente de segurança? E vai continuar fazendo o que com a Guarda, prefeito? Perseguindo o trabalhador? Então, durante o meu mandato, meu compromisso aqui nessa casa, e espero que os senhores, porque a questão da segurança pública hoje não tem que ser vista por lado, que a direita é a favor da segurança e enfim, é radical, como muitos querem falar. Aqui, a segurança pública afeta a todos nós, a todas as nossas famílias. Então já passou da hora de união, de termos união aqui, independente de bandeira ideológica. Espero poder contar com essa casa para que nós possamos efetivamente contribuir com a segurança pública da nossa cidade. Obrigado. Não havendo mais orador inscrito, antes de encerrar a sessão, a presidência solicita às lideranças uma intensificação nos contatos nos termos do artigo 59 do Regimento Interno e convoca a sessão ordinária para amanhã às 14 horas. Ordem do dia estará publicada no Diário da Câmara de amanhã. Está encerrada a sessão.